Muito boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a este espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, fazendo uma leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Recebestes a luz, recebestes o Espírito Santo quando crestes. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para a identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se no manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Emmanuel. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, por estarmos aqui reunidos em seu nome, para juntos meditarmos e refletirmos sobre a mensagem consoladora do seu Evangelho de amor, através da doutrina espírita. Que as tuas bênçãos, Jesus querido, possa nos envolver a todos, nos auxiliando a estarmos em um só pensamento, conectados com os benfeitores espirituais, que neste momento emitem para nós suas energias benéficas de amor, de compaixão e de paz. Abençoa-nos, Senhor, e permanece conosco, agora e sempre, que assim seja. O tema da nossa explanação de hoje é a mensagem consoladora do Espiritismo. Quando nós consideramos apenas o lado material da vida, ou seja, essa vida que nós conhecemos do nosso nascimento até a nossa desencarnação, nós considerarmos apenas esse aspecto da vida,
nós vamos observar que tudo fica difícil, sem esperança e também sem sentido. Alguns exemplos de pensamentos que surgem na nossa mente quando nós consideramos apenas o lado material da vida. Todas as pessoas que você ama vão morrer e você nunca mais vai encontrá-las. Então, a dor que nós sentimos quando um ente querido nosso se vai através da desencarnação, né, fica ainda mais pungente se nós acreditamos que nunca mais o veremos. Aquela pessoa tão amada, um filho, um pai, uma mãe tão querida, nunca mais vão encontrar com ela. Porque morreu, acabou. Né? Um outro pensamento difícil que nos assoma à mente quando a gente olha só o lado material da vida. Umas pessoas são criadas para sofrerem e outros para serem felizes. E não encontramos um sentido nisso. E muito menos conseguimos entender que critério seria esse que o Criador utilizaria para criar uns filhos para sofrer e outros para serem felizes. Uma outra coisa que também, um outro pensamento que pode chegar à nossa mente: criminosos sempre serão maus. A pessoa má nunca vai mudar. A pessoa que comete erros, a pessoa que fere, que machuca, ela nunca vai mudar, ela vai ser sempre assim. Ou seja, aquele velho ditado que alguns da minha época, pelo menos, conhecem muito bem, que é o pau que nasce torto, não tem jeito e morre torto. Né? Porque morreu, acabou. Uma outra coisa também que muito fica na cabeça da gente quando a gente considera apenas este lado da vida, que para ser valorizado eu tenho que possuir bens materiais, tenho que ter poder material. Se eu fizer o mal, vou para o fogo eterno. Se eu fizer o bem, ficarei eternamente no céu. E se eu não pude fazer o mal e nem o bem, eu fico no purgatório, no limbo, né? No limbo. Esses pensamentos, naturalmente, fomentam depressão, desesperança, alimentam a corrupção, distribuem ou criam, né, entre as pessoas, na humanidade, um clima verdadeiramente tenebroso em nosso dia a dia. Porque se tudo acaba com a morte, nós fomos criados naquele momento que nós nascemos e tudo se acaba com a morte, então, o que nos resta? Por que deveremos fazer o bem? Por que deveremos nos preocupar em desenvolver os nossos conhecimentos? Se morreu, acabou tudo. Não é? Quando nós consideramos o lado espiritual da vida, aquele que a doutrina espírita veio nos trazer, a situação muda completamente de figura. Por quê? A doutrina espírita nos esclarece que o espírito, que existe o espírito, que o homem, ele não é, tanto o homem quanto a mulher, não é apenas o corpo, mas sim o espírito inteligente.
o ser inteligente do universo. Então, e que esse espírito, ele sobrevive à morte do corpo. Quem morre é o corpo, o espírito é imortal. Uma outra coisa que a doutrina espírita veio nos trazer também é que os espíritos que se amam, eles se buscam e se reencontram e estão unidos para sempre pelos laços do espírito, que são os verdadeiros laços. Porque os laços do corpo, eles se rompem no momento em que o corpo morre. Mas os laços do espírito, os laços do sentimento, do amor, continuam vivos e cada vez vão se fortalecendo mais e se tornando melhor. A doutrina espírita também veio nos esclarecer que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Portanto, não é esse lado material da vida. Na realidade, a vida que nós temos aqui na Terra, a natureza, a tecnologia, tudo que temos aqui na Terra é uma pálida cópia do plano espiritual. De lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Estamos aqui transitoriamente, vivendo uma espécie de teste. Também nos trouxe a doutrina espírita que, pela lei de ação e reação, respondemos por nossos atos e assim sofremos ou desfrutamos do bem realizado na reencarnação atual ou nas anteriores. Sendo dessa maneira, cada um de nós o próprio artífice da nossa dor ou da nossa felicidade. Então colocou nas nossas mãos a doutrina espírita as rédeas do nosso futuro, mas também do nosso presente. Onde nos esclarecendo que, se hoje nós sofremos e não fizemos absolutamente nada nessa vida que dê sentido a essa dor, a esse sofrimento, certamente o realizamos em vidas anteriores. Porque o acaso não existe. Sendo, portanto, Deus justo e bom. Porque Ele só permite que nos aconteça aquilo que nós mesmos plantamos. Aquilo que nós mesmos determinamos pelas nossas ações quando fizemos as nossas escolhas no passado. E quanto à vida presente, se nós avaliarmos, seremos capazes de enxergar no nosso proceder o que fizemos para que hoje estejamos passando por alguma situação difícil. Então, a doutrina espírita veio colocar nas nossas mãos a construção da nossa felicidade. Quando nós estávamos habituados a esperar que o outro nos fizesse felizes. Até mesmo nós interpretamos a vinda do Cristo aqui na Terra de uma forma meio equivocada, porque achamos que ele veio pagar pelos nossos pecados, quando na realidade ele veio nos ensinar a seguir o caminho da luz.
Ou seja, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ele veio nos ensinar como chegar ao Pai. E os nossos equívocos, nós mesmos estamos respondendo por eles. Pela reencarnação, a doutrina espírita veio nos trazer uma outra palavra de grande impacto na nossa vida: a reencarnação, onde, através dela, temos oportunidades de repararmos os nossos erros, de evoluirmos e ascendermos para mundos melhores. Então, eu cometi um erro. Não importa a gravidade desse erro. Importa que eu não vou ficar eternamente sofrendo por aquele erro que eu cometi. Aí a gente consegue identificar a justiça divina, a generosidade do Pai e a sua bondade e o infinito amor que Ele tem por nós. Porque se nós, que somos seres ainda iniciando a nossa evolução, somos capazes de dar segundas chances, segundas, terceiras, quartas aos nossos filhos, às pessoas que amamos, quanto mais o Pai Criador para todos nós. Qual seria o sentido da gente ficar, do nosso Pai querer que nós ficássemos eternamente em chamas, ardendo por algo que nós fizemos no passado? Não é? Então, pela reencarnação, nós temos a oportunidade de reparar o erro, arrepender-nos do erro que cometemos e reparar o que fizemos. E assim, continuar a nossa caminhada evolutiva, sem ficar num patamar, sem ficar parado na nossa caminhada, né? Ou seja, a doutrina espírita ela veio nos falar não apenas do planeta Terra, mas de um universo infinito, esclarecendo o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa de meu Pai. Embora nós que vivemos aqui na Terra encarnados, acreditamos, né, a maioria de nós, que somos os únicos seres humanos nesse universo inteiro, porque nós não identificamos uma vida semelhante à nossa ainda, mas Jesus já disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, nesse universo inteiro, sim, há outros espíritos além de nós, que habitam cada um desses planetas, dessas galáxias, justamente para atender ao imperativo da evolução. A doutrina espírita não fala apenas de leis religiosas, mas leis naturais que regem o universo. Ou seja, as leis não são leis como as leis humanas, que são criadas imperfeitamente como os seus criadores. Mas a doutrina espírita vem nos falar de leis universais, que regem o universo, leis perfeitas, por serem criadas por Deus. E por que o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é o Consolador prometido? Porque ele veio abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, já nos diz Allan Kardec,
no Evangelho. Porque o Espiritismo fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Então, a doutrina espírita veio esclarecer muitas coisas que Jesus disse e nós não compreendemos, porque à época dele nós não tínhamos capacidade ainda de compreender. Então, a doutrina espírita veio nos trazer esse entendimento. E também veio nos trazer outros conhecimentos que naquela época ficaram ocultos. Porque de forma alguma nós teríamos condição de receber as revelações. Os mensageiros do alto, os bons espíritos, eles, através da doutrina espírita, eles vieram dissipar dúvidas seculares, dúvidas dos seres humanos seculares. Nos apontam um roteiro seguro para seguir. E nos fazem conscientes dos nossos deveres e da nossa destinação, quando eles nos colocam que a nossa destinação é a perfeição relativa. Hoje, nós ainda estamos iniciando a nossa evolução. Estamos num planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Mas nós já viemos do planeta primitivo. Atravessamos séculos na fase de provas e expiações, onde predomina a dor, o sofrimento, onde predomina o mal. E hoje estamos trabalhando para viver um mundo melhor, para nos melhorarmos e assim transformar a humanidade em que vivemos, que somos todos nós, para uma humanidade melhor. E através desses ensinamentos, eles nos inspiram o alento, a esperança, nos conduzindo à fé raciocinada, não a mera crendice. O próprio codificador, Allan Kardec, ele nos instiga a questionar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, a refletir, para ver se aquilo atende à nossa inteligência, à nossa capacidade de raciocínio. Porque nós não podemos ter uma fé cega. A fé cega, ela nos torna muitas vezes semelhantes a animais que não têm inteligência, que não têm capacidade de raciocínio, que não pensa, que não reflete. Então, nós precisamos ter uma fé raciocinada. E é isso que a doutrina espírita veio, com todo esse esclarecimento que ela nos traz, ela veio oportunizar a cada um de nós essa fé raciocinada. A lei da reencarnação é a autêntica lei da ação e de reação. Toda causa tem um efeito. Assim, nós conseguimos entender que não existe acaso nem injustiça por parte da divindade. Nada acontece por acaso. E não existe injustiça. Existe injustiça entre os homens, de uns para com os outros. Mas de Deus para conosco não existe injustiça. A doutrina espírita também trouxe-nos a compreensão da existência dos espíritos, do mundo espiritual e das suas relações com o mundo material e as consequências morais dessa relação. Ou seja, veio nos explicar que nós viemos do mundo espiritual e reencarnamos na Terra para crescer, para evoluir, para fixar o nosso aprendizado que alcançamos no plano espiritual,
para desenvolver a nossa intelectualidade, desenvolver as nossas virtudes, para seguir o caminho da luz, como nos ensinou Jesus. Então, para o sofredor, para aquele que sofre, há uma nova perspectiva de vida. Se hoje eu sofro por alguma doença, alguma enfermidade, isso vai passar. Porque o Pai, Ele me criou para que eu seja feliz. E se hoje as dores são maiores na minha vida, certamente, em algum momento, nesta vida ou em vidas anteriores, eu me equivoquei e fiz escolhas difíceis que hoje me tornaram alguém com um corpo enfermo ou com uma mente enferma. Mas, passado esse momento, eu cultivando a esperança, eu cultivando a fé, eu cultivando a resignação, a coragem, a paciência, a tolerância, isso tudo vai passar. Eu vou, ao desencarnar, o meu corpo enfermo fica, mas eu em espírito estarei me libertando, melhor do que quando aqui cheguei. Saldando meus débitos. E assim, progressivamente, trabalhando a minha evolução, ascendendo para mundos superiores, onde no futuro eu vou fruir a paz e a felicidade, que são crescentes cada vez mais que eu me torno consciente dos meus deveres para comigo mesmo, para com meu semelhante, para com Deus. Sempre por mérito próprio, independente de graças ou protecionismo. O espírito do Fetre, bispo de Neves, Bordeus, ele nos coloca assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem, tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles iluminado está o caminho. E Allan Kardec nos coloca também, na Revista Espírita, que o objetivo do Espiritismo é de fazer melhores aqueles que o compreendem. Tratemos de dar o bom exemplo e de mostrar que para nós a doutrina não é uma letra morta. Então aí chama a nós espíritas a responsabilidade de vivenciarmos o Espiritismo como ele nos foi entregue, de não alterarmos nenhum ensinamento, mas de buscarmos auxiliar essa nossa evolução, procurando compreender melhor cada vez mais a doutrina espírita. Não intelectualmente apenas, mas, acima de tudo, praticando os seus ensinamentos, que são a revivescência dos ensinamentos do Cristo. E também, Paulo, o apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos.
Então, quando eu penso que estou aqui de passagem, mas que o que eu estou fazendo aqui é fundamental, é de vital importância para a minha evolução, porque eu sou um espírito imortal, que quando o meu corpo perecer nesta vida eu vou continuar existindo com tudo que eu sei, sentindo o que eu sinto, amando as pessoas que eu amo e que tenho a possibilidade de reencontrar com elas e que tenho a possibilidade de continuar crescendo e de reparar os meus erros e de continuar evoluindo e que eu vou voltar para cá quantas vezes forem necessárias para que eu melhore e que a minha felicidade está nas minhas mãos, porque ela não depende da ação daqueles que me cercam, mas depende das minhas próprias ações. Então, eu não tenho mais motivos para ser triste, para ser desesperançado, para estar em depressão. Eu não tenho mais motivos para querer acabar com a minha existência, porque eu sei que eu vou continuar existindo. Eu tenho mais condição de confiar no Criador, de me entregar verdadeiramente em suas mãos, entregar a minha vida em suas mãos, de coração, como diz no Evangelho, ser obediente pela razão é fazer algo porque se sabe que está certo. Mas ser obediente pelo coração é quando a gente sente que aquilo é melhor para nós. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar a mensagem consoladora da doutrina espírita, que está aí à disposição de todos aqueles que queiram conhecê-la, melhorando cada vez mais a nossa compreensão da vida, a nossa compreensão daquilo que nos aflige, da nossa destinação. Que nós possamos, assim, continuar confiantes no Pai e trabalhando, buscando diariamente fazer a nossa parte por um mundo melhor. Que nós possamos tornar esses esclarecimentos instrumentos do nosso equilíbrio espiritual, emocional, da nossa paz interior. Porque eles, como diz o apóstolo Paulo, nos ajudam a ser melhores cristãos. E somente estando em sintonia com Cristo é que poderemos alcançar a paz e a felicidade que tanto almejamos. Muito obrigada pela atenção de todos. Era a mensagem que nós tínhamos para hoje. E para encerrar a nossa atividade desta noite, faremos a prece, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz a todos.